ela, enfim, criou aí muitas expectativas, né, muito altas, né, e, claro, o fato de ter cumprido não plenamente todas essas promessas, não conseguir êxito absoluto e conseguir fazer tudo exatamente como foi prometido, como costuma acontecer, evidentemente, muitas vezes, alguns setores da população ficaram insatisfeitos, mas o balanço é bastante positivo. Em relação à questão da Constituição, aí ela obteve menos êxito do que em relação à educação, né? Porque a Constituição ela havia sido bastante reformada algumas vezes desde 1990, mas ela tinha origem ainda naquela Constituição aprovada durante o último regime militar de Pinochet. E 5 dias antes de deixar o poder, a Michelle Bachelet anunciou aí o que iria pedir no dia seguinte ao Congresso, né? Apresentaria ao Congresso, aliás, o projeto de uma nova Constituição. E isso não há possibilidades reais de que esse projeto seja aprovado hoje, porque com a mudança de governo as prioridades vão ser outras, né? E foi um anúncio mais, enfim, esse anúncio de submeter, né, a nova Constituição ao Congresso era mais para tentar cumprir essa promessa, né? Mas teve um momento aí de discussão dessa nova Constituinte que a população chilena se mobilizou, foram empregados muitos recursos, as pessoas tinham muita esperança, mas o projeto acabou ficando pelo meio do caminho porque a coalizão de governo que apoiava a Bachelet se fragmentou, né? Infelizmente. E esse foi talvez o maior fracasso, vamos dizer assim, do governo dela, né? E um reflexo dessa pressa, né? Do jeito que ele terminou, assim, tentando apresentar esse projeto sem muita chance de aprovação, né? Mas de qualquer forma, esse processo constituinte ele foi importante porque as pessoas, a população chilena, finalmente, justamente pelo processo de debate e de discussão prévio, ela percebeu a necessidade da mudança da Constituição, que é algo que fica para o futuro, né? Infelizmente isso não conseguiu, ela não conseguiu aprovar isso, né, durante o governo porque não tinha o apoio, né, o apoio da maioria da população. Mas de qualquer forma, esse projeto constitucional que ela apresentou é muito interessante, muito avançado, porque em outras coisas, entre outros assuntos importantes, ele contempla aí a igualdade salarial entre homens e mulheres, né, um assunto candente no mundo inteiro, né, Estela? Então, claro que o Pinheira se colocou favorável a continuar esse processo, a discussão sobre esse processo, né, e quer ter um debate democrático em relação a isso, da nova Constituição, mas efetivamente não dá para prever até onde isso vai ser levado, né? Também a outra conquista importante de Bachelet foi a abolição do sistema político binomial, que beneficiava aí os partidos tradicionais e os partidos mais fortes, né? Ela também aprovou aí, por exemplo, a união civil de pessoas do mesmo sexo, né? Num país em que ser homossexual era até 99 um crime, né? Então isso são vários avanços interessantes e o Pinheiro assumiu o poder com a promessa de, enfim, reativar a economia, né, melhorar os índices de crescimento econômico, que o Chile teve uma desaceleração durante os últimos anos, mas poucas pessoas acreditam que o pragmático, o Pinheiro, ele é muito mais pragmático do que ideológico, ele vá brecar ou vá revogar, né, essas reformas da Michelle Bachelet, não só porque ele admite que muitas delas são absolutamente pertinentes, mas porque também os presidentes chilenos não costumam fazer esse tipo de coisa, né, de desprestigiar o anterior e anular o que o presidente anterior fez, né? Se espera que o Pinheira comece aí implementando políticas para incentivar os investimentos, né, garantir a segurança no sul do país, onde tem aquele conflito com os índios Mapuche, né? Mas certamente ele vai atacar a questão da economia, né, que foi uma das maiores dificuldades aí do mandato do Bachelet. Temos que reconhecer também que a crise econômica se abateu durante o mandato dela, se abateu aí sobre, enfim, a crise econômica é mundial, poucos países têm expressivos índices de crescimento econômico, né, e o Chile, dentro da América Latina, por exemplo, apresentou índices muito melhores do que o do Brasil, né, mas de qualquer forma ele foi eleito com esse compromisso, né, o principal compromisso dele é esse, e certamente ele vai começar o mandato implementando políticas aí para incentivar aí os investimentos, né, e procurar que o Chile retome aí índices mais expressivos de crescimento econômico quanto antes, né? O que, claro, é benéfico também para a população, porque isso cria empregos, evidentemente renda e tal. Agora precisa ver como ele vai fazer isso, né? Isso ainda não está claro. A gente tem que aguardar um pouco ainda quando essas políticas começarem a ser apresentadas e a ser implementadas efetivamente, o que isso pode acontecer. Por enquanto são boas intenções, mas enfim,
de boas intenções, Estela, o mundo está cheio, né? Exatamente, como diria o ditado Alexandre Gabit, a gente volta a se falar então na semana que vem. Tá combinado então, Estela. Astor Piazzolla foi um bandoneonista, normalmente considerado o compositor de tango mais importante da segunda metade do século XX. No entanto, ironicamente, quando começou a fazer inovações no tango, no ritmo, no timbre e na harmonia, foi muito criticado pelos tocadores de tango mais antigos. Piazzolla morou na infância e na adolescência em Nova York e, quando voltou a Buenos Aires, já mostrava forte influência do jazz em sua música, estabelecendo então uma nova linguagem seguida até hoje. A inovação, porém, foi criticada na década de 60 pelos mais ortodoxos. Piazzolla deixou uma vasta obra, tendo gravado com artistas internacionais como o brasileiro Tom Jobim. Algumas de suas composições mais famosas são Libertango e Adeus Nonino. É com ambas que fechamos o programa de hoje. Tchau!